Oi, gente. Abraço especial aqui para os pretos desse país, desse planeta, essa gente extraordinária, dessa bela cor e dessa melanina expressiva, seres humanos. Essa prosa de hoje é sobre curiosidade. A gente, a gente tem aqui na vida, né? Nas fases da vida, especialmente as crianças que têm aí no seu determinado período aí da infância, quando a criança passa a ter certo despertar já, vai crescendo e à medida que vai crescendo, essa curiosidade explode, né? E é algo muito interessante quando isso acontece, porque enche os pais de perguntas, né? de, Enche os pais de questionamentos. Antes, se você está chegando agora aqui no canal e quer receber esses vídeos, quer receber notificação quando eu faço novos vídeos, o YouTube avisa para quem é membro, para quem está inscrito no canal, tá? Então, se você quer receber essas notificações quando eu lançar novos vídeos aqui, se inscreve, ativa o sininho aí, tá? É uma criança, explode isso na criança, dessa curiosidade da criança em entender as coisas. E essa curiosidade, ela enche o saco dos pais, porque questionamentos a adultos que já mataram em si, com toda a sua bagagem educacional, digo na forma que são educados, mataram essa curiosidade. E a gente tem vários assassinos dessa curiosidade no ser humano, tá? Eu digo assassino no sentido de independente da motivação, tá? Independente se a motivação é boa ou se é ruim. Eu digo vários matadores dessa curiosidade no ser humano, que à medida que a criança ela provoca o adulto, que já não é mais curioso, ou seja, por conta disso, há esse contraste aí de um curioso, e isso acontece demais na vida, quando esse encontro acontece das pessoas que são mais curiosas e das pessoas que já não, isso já não é mais atiçado. O encontro dessas duas pessoas é um encontro atrituoso, que é a mesma coisa que acontece no encontro da criança com os pais que já não são curiosos em relação aos questionamentos da vida. E às vezes essa curiosidade ela existe, mas ela existe abafada. Abafada por determinadas circunstâncias. Em algumas pessoas isso explode de novo. Quando as pessoas, por exemplo, se envolvem com as religiões, especialmente as religiões que são totalitárias, o cristianismo, o judaísmo e essas religiões, acho que tem mais uma aí que eu não lembro agora qual é, que são totalitárias em relação a dúvidas, ou seja, elas matam a dúvida no ser humano, a curiosidade, destroem isso. Por quê? Porque a curiosidade, eu digo no sentido externo, tá? Ou seja, elas podam, que a pessoa não pode questionar porque é sagrado e Deus é uma coisa inquestionável. E Deus, assim, a versão de Deus apresentada na Bíblia e nos demais livros sagrados que tem essa linha do totalitária aí de matar a curiosidade no ser humano. A fé, quando a gente, por exemplo, na relação do cérebro com as a relação do cérebro com as a relação do cérebro com as palavras, as imagens, ou seja, com a consciência, ela é feita nessa coisa da fé, utilizando a fé como critério. Isso de certa forma, pelo que o cérebro acha, fé é achar, tá? A gente é escravo porque a gente acha. Quando a gente não acha, se não sabe, não sabe, se sabe, sabe, mas não acha, a gente se mantém de certa forma muito mais saudável. Não quer dizer que uma pessoa que não acha investigue, mas não acumula, no sentido de não se compromete.
não se compromete com o achar. Não sabe, se sabe, beleza, se não sabe, mas sem compromisso de achar algo. E quando é, as pessoas se associam às religiões e tal, dessa natureza, as pessoas, isso é sufocado, 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 sufocado. E aí isso, mas tem gente que uma hora isso explode por conta vai acontecendo, né? Essa inteligência ela tá aqui, mas ela é viva. E algumas coisas influenciam, acontecem e influenciam isso. Vai como se desabrochasse. Mas tem gente que não. Tem gente que, quando há o sofrimento e de certa forma existe algumas coisas benéficas na religião, porque não é só as desgraças que acontecem, existe também coisas boas nas desgraças, aprendizado, né? Eu aprendi, por exemplo, a questão de alimentação através da religião, através dos adventistas. Fiz contato com muita gente, conheci bastante gente, tive contato com muita gente através das religiões. Mas isso também pode acontecer de outras formas, né? Através de festas, através de diversas formas. Que independente, mas o caminho foi esse que aconteceu. Então a curiosidade para a gente despertar isso de novo na gente, a criança, quando a criança acontece isso, ela vai enchendo a paciência dos pais. É a mesma coisa. Se a gente quer despertar isso de novo na gente, se a gente enche o saco da gente com essas perguntas que a criança faz para os pais. A gente faz elas para a gente. Faça a si mesmo essas perguntas. Enche o seu saco de perguntas, porque ele está cheio de respostas. Encha seu saco de perguntas, se questione, porque essas perguntas elas vão trincando, elas vão rachando as paredes do apego, as paredes do achar, das certezas do achar. Racha, trinca isso, vai abrindo esse ovo, esse ambiente esse casulo de proteção, de dito que o cérebro diz que é proteção, né? Porque isso na verdade é medo, para produzir a verdadeira segurança que é necessária para o cérebro funcionar com pleno potencial. É a segurança de fato. O cérebro precisa estar seguro, isso é super importante. Agora, a segurança que faz o cérebro funcionar plenamente é diferente dessa segurança proporcionada pela fé, pela crença. Porque a segurança plena é a segurança produzida pela inteligência, né? Pela compreensão. Quando compreendemos algo completamente, estamos em paz em relação a isso. Mas quando apenas estamos usufruindo da crença produzida pelo que a gente acha que essa não é sólida, ela é muito volátil, ou seja, fraca demais. Então a segurança produzida pela fé, ela é muito fraca. Fraca no sentido desse alicerce para produzir, ela não tem liberdade, tá? É uma segurança que ela é muito limitada e ela é restrita ao ambiente que é a fé, ou seja, ela não passa, não vive em paz com a dúvida, com o questionamento, com o esclarecimento, com o não saber, com o não entender de algo. Ela acha que sabe e se agarra ao saber do achar, ou seja, o que acha que toma isso como verdade e a verdade do achar, a verdade do achar é uma verdade que não produz a segurança da verdade de fato, tá? Que achar e ter certeza sem achar nada é diferente. Quando a gente compreende de fato completamente, isso pronto, a paz é a compreensão da coisa completamente. Então, enche teu saco com perguntas. Provoca o monturo que existe em si, que é essa consciência, essa bagagem. Enche o saco disso com perguntas, com questionamentos, com provocações. Inclusive, às vezes eu me irrito com essas provocações que eu faço a mim, e às vezes me irrito com essas provocações que a namorada, ou que alguém que tem mais intimidade faz comigo. Mas e daí se eu me irrito?
significa que a fé ela se irrita mesmo com a certeza da fé se irrita com o questionamento. É a mesma irritação que existe nos pais quando a criança inferniza a vida deles com perguntas que os pais não se aprofundaram nisso. Essa irritação é sinais, é sinal de que essa certeza não tem clareza, ou seja, não tem flexibilidade, como a matemática, por exemplo, a gente faz a matemática, faz vários testes e tal, calcula de um jeito, calcula de outro e tal, e chega na mesma coisa, porque é verdadeiro. A certeza da fé, ela se irrita. Isso acontece comigo. Hoje mesmo, minha namorada fez uma provocação, um questionamento a mim, e eu me irritei. Isso foi hoje ou foi ontem? Não lembro. Me irritei por conta de coisas que o questionamento está provocando o que estou tendo, a minha certeza, a minha verdade. E quando a gente compreende esse questionamento, convida a gente a conversar, prosear sobre o assunto. Mas quando essa certeza não está esclarecida, esse questionamento revela isso, que é uma certeza falsa, sem fundamento, sem solidez. E claro que isso faz a gente revela sobre o monturo que existe, que a memória é, essa bagagem, essa mochila de armazenamentos, essa mochila de bagagens, essa mochila de certeza, essa mochila de dores, essa mochila de que a bagagem é o passado. A questão da consciência negra, por exemplo, se a gente, por exemplo, às vezes passa a infância, que sofre na infância e tal, é magoado na infância, e quanto mais os negros que foram magoados, foram chicoteados, foram maltratados durante gerações, o Brasil é o país mais escroto que existe nesse sentido, né? Ou seja, ainda existe ainda, tanto no meio profissional, no meio religioso, se faz demais quando se tira proveito dessas nossas fraquezas, porque no momento que a gente está fragilizado, qualquer coisa que alivia a porra desse sofrimento para nós é algo que serve. E aí tiram proveito dessas mazelas, dessas fragilidades, dessas magoações, dessas feridas. Preciso ser muito decente, muito humano para, ao perceber as fraquezas humanas, provocar essas fraquezas para essa provocação produzir musculatura e curar essa pessoa. Ou seja, provocar a pessoa para ela mesma se curar. A gente ainda é muito crápula, né? Que a gente escravizou, massacrou, maltratamos, como eu digo, como raça, tá? Como seres humanos, os negros aqui nesse país, e deu um trabalho danado para a gente, foram mais em torno de 300 e tantos anos, acho que foi de 1500, me parece 1532 até 1800 e tantos, posso estar errado nas datas aqui, tá? Não lembro com precisão. Ou seja, em torno de 300 anos aí o Brasil com essa coisa. Então as marcas que existem dentro dos negros, com certeza que são profundas. Limpar essas mágoas, essas marcas, essa bagagem dentro, porque da história não tem como limpar, mas eu digo limpar de dentro para poder, tanto o negro como o branco, o pardo, qualquer pessoa que passa pelo sofrimento, que sofre, é fundamental limpar para poder viver novamente, na verdade, para viver de verdade. Porque enquanto tá essas marcas, a gente não vive, a gente está se protegendo, a gente se isola. Por quê? Porque quem diabos é que quer ser magoado ainda? Se já é magoado, se já é sensível, como é que a pessoa pode aguentar? Então, despertar essa curiosidade. E aí, claro, quem é mais magoado, quem é mais sensível, que as feridas são mais sensíveis, há muito mais delicadeza na hora de abordar, de provocar essa pessoa para reflexão. É como o solo deserto, a terra que é muito mais deserta, ela é muito mais abusada, ela para recuperar essa terra é muito mais delicado. É parecido, não é a mesma coisa, é parecido, tá? São coisas diferentes, mas situações parecidas para
restabelecer novamente a saúde desse ser humano e dessa terra, desse ambiente que é doente, que é maltratado, que é o que acontece, que é abusado, que é explorado, como a gente fizemos com as pessoas, fazemos com as pessoas, fazem conosco, quando a gente faz uns com os outros, fazemos com a terra e fizemos com os negros durante em torno de 300 anos. Então, despertar essa curiosidade é assim fundamental no filho e manter essa curiosidade. Se ele não sabe da pergunta, não conhece o assunto, diga para o filho, mas mantenha a curiosidade do filho, porque a inteligência está nessa curiosidade. Mas também está quando essa curiosidade é despertado isso, tá? Eu digo despertado no sentido de que também é a curiosidade que leva muita gente às drogas, a entrar na arapuca das drogas, a entrar na arapuca das religiões, a entrar na arapuca, que é da ideia da culpa, né? Da chantagem religiosa, toda isso que fazem com as pessoas, é, nas chantagens, tá? Então, cuidado, a curiosidade ela é muito importante, mas é importante amadurecê-la, provocar elas para as reflexões importantes, porque a curiosidade ela também é utilizada, as pessoas entram em arapucas também pela curiosidade. Então é importante saber o que é que a curiosidade está curiosa para entender. Valeu? Um abraço. Cheiro nas canelas.